Glória a Jesus. Hoje o assunto que nós vamos tratar é sobre honra. Vou falar sobre honra, tá? Vou trazer uma palavra para que abra o nosso entendimento sobre honra. Eu sei que muitos já ouviram sobre honra. Ela é uma palavra pequena, mas traz com ela princípios importantes para a nossa vida. Mas antes de entrar no assunto que nós vamos tratar, eu quero ensinar a você uma oração, um tipo de oração. Eu sei que você ora e você tem a sua maneira de orar. E sei que alguns também gostariam de aprender a orar, né? Então, uns sabem orar, outros gostariam de aprender a orar, e outros gostariam que a sua oração fosse eficaz, fosse algo que trouxesse sentido para a sua própria vida. Amém? Glória a Deus. Quantos gostariam de aprender a orar hoje? Aprender mais um pouco, né? No assunto de hoje, que é sobre honra, eu quero ler um versículo com vocês, bíblico, e mostrar como nós devemos orar todos os dias, se possível, né? Todos os dias. Tá certo? Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz assim: tanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas ou a vossa alma. Então, chegamos lá já. Nós vamos ler de novo. Chegamos lá. Está em Tiago, capítulo 1, verso 21. Tiago 1, verso 21. Está na sua Bíblia aí. Em algum lugar da sua Bíblia até o Tiago e tem essa palavra. Então veja só. Tiago diz que nós devemos tirar tudo aquilo que é obstáculo. Então quem tira? Nós. Eu e você. Nós temos que tirar aquilo que é obstáculo. Aquilo que nos impede de ter a presença de Deus na sua totalidade, o completo de Deus na nossa vida. Mas para isso, nós vamos tirar, esse despojar, é tirar algo que nos impede, é tirar o orgulho, é tirar a vaidade, é tirar a mágoa, é tirar tudo aquilo que você vê que está te impedindo. De repente você veio para o culto, aí você chega aqui e vamos cantar. Então ontem eu contei uma experiência para os irmãos de uma pessoa que foi no culto. Chegou lá, ela estava participando do culto e ela disse assim: nossa, que louvor ruim. Contei isso ontem à noite na reunião dos diáconos. Que louvor ruim. E aí quando o outro irmão foi recolher ofertas, ele disse: nossa, esse irmão é muito ruim para recolher oferta. Então ele reclamou do louvor e reclamou da oferta. E quando o pastor foi pregar, o pastor não pregou muita coisa, mas ele dizia muito aleluia, aleluia, aleluia. E ele falou: meu Deus, mas que pastor ruim, que pregação ruim. Tudo para ele no culto era ruim. Então terminou o culto, ele foi embora. No outro dia ele encontra os irmãos que participaram do louvor. E o irmão encontra com ele: ô irmão, tudo bem, tudo bem? Rapaz, você viu ontem, que louvor. Nossa, aqueles irmãos lá, os meninos são demais. Que louvor poderoso. Ele falou: não foi. Aí chegou um outro irmão e o outro irmão disse para ele assim: ô rapaz, você viu aquele irmão que foi recolher oferta? Rapaz, aquele irmão lá é uma bênção, né? Como ele sabe falar e recolher uma oferta assim que nos abençoa. E ele, pensando com ele, disse assim: não foi.
não foi, o louvor estava ruim, o rapaz que recolheu as ofertas também estava ruim. Aí chegou um outro irmão e disse assim: você viu que pregação? Você viu como o pastor pregou, meu irmão? O pastor nunca pregou assim, foi extraordinário. E ele estava pensando, ele falou assim: não foi. O louvor estava ruim, o rapaz que recolheu a oferta estava ruim, e a pregação foi péssima. E os irmãos foram embora. E ele começou a pensar. Aí ele começou a olhar para os irmãos e ele começou a pensar e disse assim: puxa, esses irmãos acharam o culto bênção, só eu que achei ruim. Então onde está o problema? O problema não está com a igreja, o problema está comigo. Às vezes a gente vai para o culto e tudo é ruim no culto, porque o problema não está com a igreja, o problema está com você que não tirou as coisas que te atrapalham. Você já veio já de casa, sabe, carregado de coisas, carregado de ofensas, de coisas ruins. Tiago está falando exatamente isso. E ele diz assim, a expressão aqui é esta: abra os braços e receba com mansidão a palavra que está sendo implantada na sua vida. É a palavra, não é a pessoa que prega, é a palavra. É aqui que nós temos que dar atenção. Às vezes a gente vai no culto e perde a atenção da palavra. E a palavra é a coisa mais importante no culto. Desde Gênesis até o livro da Revelação, o Apocalipse, livro extraordinário da Revelação, Deus falou as mesmas coisas com homens diferentes, em locais diferentes, mas a palavra era a mesma. A palavra que sustenta. Quando você vai para Hebreus capítulo 1, verso 3, aí ele diz assim: a palavra que sustenta é a palavra do meu poder. Aí você pensa, não podia ser o poder da palavra? Não, é a palavra. Então deixa eu falar para você, primeiro vem a palavra, depois vem o poder. Então tira tudo, abra o seu coração e receba com mansidão a palavra que está sendo implantada nesta manhã. Amém? Levante os seus braços assim. É uma oração isso. Levante os seus braços assim. E diga comigo, e depois você vai falar, você e Deus, mas diga assim: Senhor, eu estou pronto para receber a palavra do Senhor, para ser plantada no meu coração. E se houver qualquer empecilho, mostra, porque eu preciso tirar da minha vida. Tua palavra é importante para a minha vida e para o meu caminhar. 30 segundos e você fala com Deus. E se você perceber que alguma coisa está impedindo você, se você perceber que o teu coração não está arado, que tem cascalho, que tem espinho, deixa essa terra ser arada e vai tirando da sua vida. Tira orgulho, tira a vaidade, tire as dúvidas, tire tudo e diga para o Senhor: Senhor, estou pronto para a tua palavra, estou pronto para a tua palavra. Eu quero o Espírito da palavra na minha vida. Eu quero a espada, Senhor, que me ajuda a cortar tudo aquilo que impede de a tua palavra cair nessa terra boa e frutificar. Essa manhã, Senhor, desconjunta todos os meus ossos, que eu seja reduzido a pó, para que a tua palavra, Senhor, seja implantada no meu coração. E se houver empecilhos, e se houver ação maligna, e se houver algum espírito que plantou no meu coração alguma coisa que não é do Senhor, eu quero arrancar. Eu quero arrancar demônios, eu quero arrancar doenças, eu quero arrancar tudo aquilo que não foi o Senhor que plantou. Assim, põe a mão sobre a sua cabeça e diz assim: assim
eu coloco as minhas mãos sobre a minha cabeça e eu abençoo a minha vida, para que esse culto seja um grande culto na minha vida. E eu te dou toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Aleluia. Se você quiser aplaudir Jesus, aplauda Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aprendeu a orar? Aprendeu a orar? Pode se assentar, irmãos. Aprendeu a orar? Eu orei essa palavra em casa. Eu estava em casa orando e eu pedi a Deus que me desse um versículo. Eu pedi a Deus que me desse um texto da palavra. Eu pedi a Deus que me desse algo que eu estava precisando de ouvir da parte do Senhor. E eu estou orando. E eu contei isso ontem e contei isso para Teresa. Eu estou orando e Deus me deu uma visão. Deus me mostrou um exército de cavaleiros e no meio tinha um cavaleiro que se destacava. Ele estava num cavalo branco, um cavalo muito alto, e a pessoa que estava, o cavaleiro, ele era alto. Então eu conseguia ver uma parte do corpo, mas não conseguia ver o rosto desse cavaleiro. E ele estava ali. Eu percebi algumas coisas, mesmo não vendo o rosto dele como é, né? Clareza assim. Eu vi algumas coisas. E ele veio. E eles ficaram todos ali. E eu estou orando, pedindo o texto, e o Deus está me dando a visão. E eu comecei a olhar a visão. Né? O que aquela visão queria falar comigo. Então Deus me dá um texto e manda eu lá para Efésios capítulo 6, onde ele fala da espada do Espírito, que é a palavra. Você viu que tudo vai em torno da palavra? Bom, de repente, quando eu percebo que eu tomo posse da espada e do escudo, o exército virou de costa e estava indo embora. E esse cavalo branco ficou. Era muito lindo, irmãos, alto. Ainda perto de mim ele se tornava mais alto. Vou repetir para você abrir um sorriso aí. Ele era um cavalo alto, mas perto de mim ele se tornava mais alto ainda, né? E ele estava ali. E de repente esse cavalo virou e eu estou com a espada na mão. E esse cavalo virou também, os outros já estavam indo. E ele vira e ele está indo embora, bem devagarzinho assim, bem em câmara lenta. Ele está indo embora e aí essa pessoa que está em cima do cavalo, ele dá uma virada para trás assim, ele olha para mim e dá um sorriso. E eu fico com a visão daquilo que estava no meu quarto. O espiritual estava ali. Eu fiquei com a visão. E depois eu falei, Senhor, então me explica que eu não estou entendendo. E aí então Deus traz a clareza pelo Espírito dele. A espada que ele pôs na minha mão é a espada que corta todo tipo de árvore que quer impedir de receber a palavra. E eu me lembrei de um conhecido que passou em frente à minha casa, tem um pé de amora. Vocês conhecem a amora? Aquela amora pretinha, parece uma taturana, pequenininha. Ele passou lá e ele passava lá e tirava a amora. E esse dia ele passou e a árvore estava seca. A árvore não tinha folhas, os frutos tudo minguado e a árvore estava morrendo. E eu não tinha percebido isso. E ele passou e foi lá para tirar um fruto. Quando ele olha, tinha umas ramas que se apoderou da árvore. E foi secando essa árvore e foi matando o fruto. E quando eu estou na minha sala de oração, aqui tem a sala de oração, e eu tenho lá em casa a sala de revelação, onde Deus me revela as coisas que Ele quer me revelar.
E ele me trouxe isso e eu comecei a olhar e lembrar, nossa, ele falou que ele passou por aqui e ele arrancou todo esse cipó da árvore que estava matando a árvore. Ele arrancou tudo, ele falou, limpei a árvore. Ele falou, Rogério, agora a árvore vai voltar a dar frutos. Como antigamente ela dava muitos frutos e nós tiramos daqui. E no quarto comecei a me lembrar, isso era muito cedo, comecei a me lembrar disso. E lembrei da espada, do Espírito, a palavra de Deus. Com essa espada você pode cortar aquilo que está te atrofiando, te matando, te destruindo, fazendo com que você não dê mais frutos. Então você tem a espada do Espírito para derrotar esses cipós, essas raízes do mal. Tiago falou sobre isso, você tem o poder para fazer isso. Então, por que a visão? Porque não é Deus que vai fazer, quem vai fazer é eu. A espada está na minha mão, a palavra de Deus, a espada do Senhor está nas minhas mãos. Glória, glória. É com essa espada que você vence Satanás, vence o maligno, vence os demônios. É com essa palavra que você corta aquela mágoa, aquela ofensa, aquilo que te prejudicou. Diga glória a Deus. Aleluia. Depois de dizer todas essas coisas importantes para nós, vamos à palavra de novo. Voltemos à palavra. Vamos para Provérbios, capítulo 3, verso 9. Tem Provérbios aí na sua Bíblia? Glória a Deus. Aleluia. Presença de Deus, irmãos. Presença de Deus. Provérbios capítulo 3, verso 9. Se você não tiver com a Bíblia, quiser abrir aqui, quiser ler aqui, você pode ler. Está escrito assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Você vê? Deus está falando em honrar a Ele com tudo que nós temos. Mas nós não aprendemos a honrar. Nós aprendemos a trabalhar por necessidades. Você já viu que a gente aprende a trabalhar por necessidades? Você já viu a nossa conversa como é que é? Já prestou atenção? Desde pequeno nós trabalhamos por necessidade. Aí nós dizemos assim: nossa, preciso pagar esse boleto. Eu tenho essa necessidade. Eu tenho a necessidade de pagar essa conta de luz. Eu tenho a necessidade de pagar isto, pagar aquilo. E isso está impregnado em nós. Não é? Quando nós pagamos um boleto, nós dizemos assim: então eu honrei porque eu paguei o boleto. Não, você não honrou. Você cumpriu com a palavra que você assumiu. Isto não é honra, isso é responsabilidade com aquilo que você adquiriu. Honra vai muito além. Então o que está na nossa cabeça? Desde a infância, necessidade. Agora, por não honrar, veja o verso 10. Quem está lá em cima? Ô queridão. Lindo demais, né? Tem garota solteira aí, não? Tá, ainda não é tempo ainda. Ele precisa terminar a faculdade primeiro. Tá, tudo tem o tempo, tudo tem o tempo. Vai medindo só o terreno, irmãos. Irmãs. Vão medindo só o terreno. Mas tudo tem um tempo. Aleluia. O que diz o verso 10? E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Então veja só. O verso 9 fala para honrar o Senhor. E o verso 10 fala da bênção que vem sobre nós, de honrarmos o Senhor. Mas nós, por necessidade, não honramos o Senhor. Nós trabalhamos por necessidade.
Aí quando nós vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, aquele irmão lá é uma benção, ele prega muito, hein? Você prega mais do que eu, rapaz, você abre a Bíblia o tempo todo. Às vezes eu cito o texto e nem leio. Olha só o que diz. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. Não por... Vou repetir. Então, vamos lá. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. Não com... Ou... Por quê? Paulo disse, aleluia. Paulo disse que não é por necessidade. Necessidade é uma responsabilidade que temos de pagar as coisas que nós assumimos, os compromissos que nós assumimos. Então temos uma necessidade. Então eu vou cumprir com isso daqui, e eu penso que quando eu cumprir com isso daqui, pronto, eu honrei o Senhor. Não, você não honrou o Senhor. Você só foi responsável. Você não entrou no Serasa. Não é? Você cumpriu, é uma responsabilidade. É um compromisso que você assumiu. Mas nós aprendemos o quê? Necessidade. Então vamos fazer isso porque há uma necessidade. Vamos fazer isso porque existe uma necessidade. Deixa eu te falar. Quando você contribui na igreja, não contribui por necessidade. Nunca eu vou chegar, e vocês nunca viram eu chegar aqui e dizer, temos necessidade X. Não conseguimos pagar o aluguel esse mês, então temos uma necessidade e contribua por necessidade. Se bem que o nosso prédio não é alugado. Mas tem pastores que têm prédio alugado, que ele começa a trabalhar o povo, saindo fora das escrituras, e começa a trabalhar na emoção. Então por necessidade. Então não é por necessidade. De repente você tem uma pessoa e ele fez aniversário, tal, sei lá o que possa ser, e você disse assim, perguntou para alguém, você perguntou para alguém da família, você perguntou, a pessoa foi casar, você perguntou para alguém, o que ele precisa? Ele necessita alguma coisa? Você percebe que nós, para dar um presente, nós queremos saber a necessidade. Então foi o que nós aprendemos. E quando você dá o presente por necessidade, você não honrou o casal, você não honrou a pessoa, porque é necessidade. Então tudo que você faz por necessidade não é honra. Honra é quando você vai além da necessidade. Quando você faz alguma coisa que a pessoa não tem necessidade. Eu já vi pessoas dizerem assim, não vou dar nada para o pastor, eu vou usar exemplo da minha vida, para não usar exemplo da vida dos irmãos que também passaram por isso. Então diz assim, eu não vou dar nada para o pastor porque ele tem tudo, ele não tem necessidade. Então você está esperando eu ter necessidade para você dar algo para mim? Guarda para você, meu irmão, porque isso não é honra. Honra é você saber que eu tenho tudo, que eu não tenho falta de nada, e você chegar lá e falar assim, eu vim aqui porque eu quero te honrar e te dou algo de valor. Aí você ouve eu falar uma coisa dessa, você pensa que, né? Que eu quero que você me dê alguma coisa, eu não quero que você me dê nada, eu não preciso de nada. Eu estou bem do jeito que estou. Mas eu quero que você aprenda, que a lição aqui é aprender o que vai além da necessidade. Veja lá, Salomão, 2 Crônicas, tem 2 textos aqui, tem 1 Reis e 2 Crônicas, vamos para 2 Crônicas, capítulo 1, verso 6. A Bíblia diz que Salomão, ao assumir o reinado depois de Davi, seu pai, ele assume o reinado do seu pai. E Salomão está preocupado, porque, puxa, ele assumiu o lugar do rei. E agora, como é que eu faço esse trabalho? Então ele estava pensativo. E Salomão então faz uma coisa, irmão, que ninguém fez. Salomão fez algo que ninguém fez.
Ninguém. Nem Moisés, ninguém fez. Salomão fez. Então quando a gente lê poeticamente a Bíblia, a gente vê Salomão, Deus perguntou para Salomão, você quer a morte dos seus inimigos? Está tudo lá, segundo Crônica. Você quer a morte dos seus inimigos? Você quer fama? Você quer viver muito tempo na terra? E aí ele diz assim, não, eu só quero sabedoria. E aí você lê poeticamente a Bíblia e você fala assim, olha lá, Salomão pediu a Deus, olha que coisa linda. Mas antes de Deus dar a Salomão a sabedoria, ele pega 1000 holocaustos. Pensa nisso. 1000, irmãos, holocaustos. 1000. E ele vai lá para o lugar das ofertas, aonde fazia os sacrifícios, em Gibeão, e ali está o templo. Então ali era onde se queimavam as ofertas. Salomão vai lá. E ontem nós brincamos aqui, nós estávamos falando de churrasco, logo que terminou a reunião. E o Ederson disse assim, eu queria viver naquela época, né? Que a gente derramava o sangue e comia carne. Quem gosta de churrasco vai ficar feliz quando você olha na Bíblia esse tipo de coisa, né? Você fala assim, que legal, né? Naquela época era legal, matava o animal, tirava o sangue, depois a gente comia a carne. Lembra quando foi lá nos umbrais da porta? Mataram o animal, tiraram o sangue, Deus falou, foi Deus, irmão, que mandou você comer carne. Vá atrás de Satanás, não. Satanás falou para você não comer carne, que faz mal, que você fica, entendeu? Agora estão falando diferente, né? Porque mudaram agora a lei lá, né? Mudaram, trouxeram as coisas boas e tal. Que é a carne. Então fazer um churrasquinho não é ruim, não. Aqueles irmãos daquela época era legal, né? Eles pegavam logo uma coxa de cordeiro, catava lá, punha na churrasqueira e saía mordendo, aleluia. Que inveja, né, irmãos? Daqueles irmãos. Hein, irmãos, que inveja daqueles irmãos, né? Comer um pouquinho de picanha tá difícil. Então, aleluia. Essa parte não tá. Essa parte aí foi alguma coisa que passou por aqui. Glória a Deus. Salomão pega e vai lá. E Salomão faz uma coisa, irmãos. Diga aleluia. Presta atenção. Salomão faz uma coisa. Ele pega 1000 holocaustos. 1000. É pouco? Quem fez isso? Ninguém fez. Nem na época deles e nem na nossa época. Muito menos na nossa época ninguém fez isso. Então ele pega 1000 holocaustos. Ele vai para o altar e ele dá uma ordem. Queima tudo. Ele não quis nem a carne. Ele não quis nem fazer uma churrascada para o pessoal do reino dele. Nada. Queima tudo. 1000. Vai jogando na fogueira aí, vai queimando tudo. Quando queimou os 1000 holocaustos, a fumaça subiu, cheiro suave, foi até as narinas de Deus. E aí é que Deus vem para Salomão. Você percebeu que é honra? Honra vai além. Necessidade foi uma infiltração na queda. Infiltrou na nossa vida, tá? Então veja só, a honra, ela vai além, ela supera, ela ultrapassa os limites de uma pessoa. Por isso Paulo está dizendo, não é por necessidade. Por necessidade você vai fazer uma coisa só. Só um exemplo aqui e já estou saindo para a gente já partir para o final. Você dá o seu dízimo na casa do Senhor e diz, eu vou honrar o Senhor com dízimo. Você não honra a Deus com o seu dízimo. Até alguns têm até dificuldade de dizimar, né? Piorou ainda o caldo, né? Tem uns que dizimam e tem outros que nem isso faz. Eles colocam bloqueios, obstáculos.
Não, não. Né? E qual é a desculpa? Tem desculpa, não tem? Todo mundo tem uma desculpa para não dar o dízimo. Agora eu vou te dizer uma coisa para você. Escreve isso no seu espírito. Você pode dar a desculpa que você quiser para mim. Eu aceito. Tá bom, meu irmão? Beleza. Mas não dê a desculpa para Jesus. Porque Jesus não aceita nenhum tipo de desculpa. Vou mostrar para você. Jesus chamou um moço e disse: você me segue? Ele disse assim: mas deixa eu enterrar meu pai. Ô irmãos, para aí, pensa um pouco. O menino queria enterrar o pai. Enterrar o pai não é uma desculpa boa? Não é justificável esse tipo de desculpa? Não está justificando o que ele vai fazer? Ele disse para Jesus: eu vou enterrar meu pai. Ele falou assim: deixa aqueles que não têm o Espírito, o meu Espírito, o meu chamado, deixa eles vão cuidar dos mortos. Você me segue. Jesus não aceitou desculpa. Você pode dar desculpa que você não é dizimista por isso, e pode listar 100 desculpas ali, todas elas você pode listar. Eu aceito. Mas não liste para Deus. Deus não aceita. Ele disse: trazei, é ordem. Trazei os dízimos, é ordem. E sabe o que ele falou? Trazei na casa do tesouro. Trazer na casa do tesouro. Trazer na casa onde você é abençoado. Aí a pessoa dá uma desculpa: eu pego o meu dízimo e sustento a viúva. Não, Deus não falou isso. Isso é ferir as escrituras. Não tem desculpa. Aí você diz assim: mas eu estou com dificuldade financeira. Pois bem, seja ousado. Faça igual Salomão, sai dessa situação. Vai para cima. Mostra para Deus que você tem fé na palavra dEle, que é Ele que te sustenta. Quando você diz: eu não vou dar meu dízimo por este motivo, outro, tal, você não confia no Senhor, você não confia em Deus. Esse é o problema da honra. Entendeu? Aleluia. Agora, quando eu trago o meu dízimo à casa do tesouro, para que a casa seja mantida, é uma responsabilidade minha. Eu estou cumprindo com a minha obrigação. Eu estou ouvindo a palavra. Então, eu vou cumprir com a minha obrigação. Ele manda trazer. Aí ele diz lá em Malaquias: então, veja que a janela do céu vai se abrir, e você pode fazer prova de mim. Aí Deus diz assim: olha, nessa condição, faça a prova de mim. E nós temos dificuldade de dizimar. Coisa tão pequena, dificuldade de dizimar. Então nós pensamos que só trazer o dízimo é honra. Não. A honra está quando eu oferto. Além do dízimo. Quando eu levo meu dízimo à casa do Senhor e depois eu oferto. Eu vou ofertar agora. Já entreguei meu dízimo, já cumpri minha responsabilidade, minha obrigação. Meu dízimo está lá no altar. Agora eu vou ofertar ao Senhor. Aí Deus muda o olhar. É aí que Deus olha para você. É aí que você chama atenção. Agora você pode levantar o envelope e dizer: eu vou honrar a Deus. Amém? Aleluia. Salomão só recebe a sabedoria que ele pediu depois do holocausto. Antes ele não recebeu nada, mas depois do holocausto ele recebe a sabedoria, a vida longa, a fama e a saúde. Ele recebe depois do holocausto. O que nós lemos em Provérbios capítulo 3, verso 9. Honre ao Senhor com seus bens, não foi isso? Mas e o verso 10? Aí você diz: por que o verso 10 não se cumpre na minha vida? Por que não cumpre? Porque a alegria do vinho não está comigo. Porque eu não vivo feliz na casa do Senhor? Por que isso daqui não se cumpre? Porque os meus celeiros não estão transbordando
E eu vivo debaixo de uma necessidade. E acontece isso, e acontece aquilo. E eu sempre tenho necessidade. Ah, meu irmão e minha irmã, ouça o que o Senhor diz. A Bíblia diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando você é a igreja do Senhor, ouça o que Ele diz. Honre ao Senhor com os teus bens, com tuas ofertas, honre ao Senhor. E aí então, os teus celeiros, a tua vida, a tua família, as coisas do Senhor vai transbordar na sua casa. Glória a Jesus, amém? Eu tinha falado para a Tereza que eu tinha uma mensagem pronta. Falei, eu tenho uma mensagem pronta. A mensagem para mim era o topo do topo. Tereza saía de manhã e eu ficava em casa. Eu pegava a minha Bíblia e começava a pregar para mim. Nossa, que mensagem. Segunda-feira Deus falou assim, não é essa. Você não vai pregar isso. E eu insisti. Terça-feira eu estou lá, né, na minha sala. Oh Pai, eu tenho uma pregação, aleluia, a igreja vai vir ao delírio, vai ser um negócio fantástico. Deus está calado, não falou nada. Sexta-feira eu disse, Deus, me desmonta, me quebra. Eu não quero pregar o que eu quero pregar o que o Senhor quer. E quero pregar o que o Senhor tem. E ele disse, então a pregação é esta. Vai para Provérbios. Deus falou, vai para Provérbios. Eu fui para Provérbios. E Deus falou, agora você vai para Coríntios. E eu fui para Coríntios. O que eu estou falando para você, Deus me deu no meu quarto, na minha sala de comunhão. Aí Deus falou assim, observa a vida de Salomão. E eu fui lá e comecei a olhar Salomão e ler. Já tinha visto muita pregação, já lido muita coisa sobre Salomão. Vou de novo e essa palavra começa a saltar e entrar no meu coração. Ele disse, é isso que você vai falar para a minha igreja. Eu falei, tá legal. Então é isso que eu entreguei para você. Deus abençoe você. Seja feliz com essa palavra. Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Ô garoto lindo. Da Cristina. Lindo para Jesus. E lindo para nós. Vem para cá, vem. Cadê os irmãos? Cadê os irmãos do louvor? Aleluia. Ó, antes de vocês saírem para a ceia do Senhor, antes de vocês irem lá pegar os elementos, não vai não. Ô Sérgio, não vai não. Sérgio, ainda não. Deixa todo mundo aqui. Sérgio, meu lindo, fala para o pessoal entrar. Isso. Hã? Quem está aí fora? A Tati, né, Tati? Você está aí fora, né? Irmãos, a Tati está fazendo um lindo trabalho. Ela vai 1 ou 2 vezes por mês para a rua. Foram agora. Eu quero parabenizar o trabalho da Tati, porque foi lá, inclusive tinha pessoas tocando violão e tal. E eu vejo algumas coisas e eu falo, puxa vida, pessoa certa no lugar certo. E aí, domingo passado, vocês viram a chamada de trazer os alimentos. Está tudo lá em cima do balcão, tudo isso é administrado pela Tati. Tá? Tati e o Robson, que administra tudo isso. Amém? Glória a Deus por esse trabalho de rua. É uma benção. Eles vão lá, conversam com as pessoas. Inclusive, se você quiser ir um dia, falar com a Tati, ver o dia, vai com ela, vai lá. É legal ir homens, né? Porque homens impõem respeito. Então você não deixa ninguém querer fazer gracinha com as mulheres ou meninas que vão lá, tá ok? Quero também parabenizar a Cláudia e toda a equipe, né? Pelo trabalho da realeza, trabalho lindo, trabalho espetacular que eles fizeram aqui. Eu estou citando o nome da Cláudia, mas todos que trabalharam com a Cláudia recebam, né, o elogio, recebam aí a minha palavra de gratidão,
pelo serviço de vocês. Quero também estender da Tati para toda a equipe que trabalha com ela e a todos vocês que têm feito doações. E quero parabenizar também o Paulinho e a Marcela, junto com a equipe, trabalhando com os jovens. Foi lindo. Fizeram um trabalho aí com 26 jovens. Um trabalho legal, passaram a noite na presença de Deus, com a instrução da palavra. E a nossa igreja, ela tem trabalhado. Nossa igreja, irmãos, ela é uma igreja, não é para você frequentar. É uma igreja para você pertencer. A igreja Rio de Vida do Parque São Rafael, quando alguém te perguntar, fala: eu pertenço a esta igreja. Entendeu? Aquele casal ali, Deus manda falar de vocês, eu vou falar, tá bom? Vocês briguem com Deus. Esse casal aqui é William, não? Como? Henrique. Sai o William daqui? Não, então você não? O Henrique e a Tatiane, eles vêm lá de Indaiatuba, irmãos. Olha que coisa linda. Eles vêm lá de Indaiatuba, eles passam por um monte de igreja aí. Eles vêm lá de Indaiatuba congregar aqui na Rio de Vida, porque eles pertencem a esta igreja. Aleluia. É lindo isso, né? Eu também saio lá de Caraguá para vir congregar aqui. Não congrego igreja nenhuma lá não, irmãos. Eu venho congregar na minha igreja, onde eu tenho a minha família, onde eu pertenço a essa igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Então é uma igreja para você pertencer. Venha pertencer a essa igreja, que você vai ser muito abençoado, enriquecido com a igreja Rio de Vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então, depois disso, um pedacinho daquela canção, só um pedacinho. Entra no coro aí, Adriano. Entra um pedacinho aí. Hein? Aquela que eu ensinei vocês cantarem. Isso, essa daí é da hora, né? Então. Aquela que meu pai deu a letra para o rapaz que fez, compositor. Só um pedacinho. Depois a gente canta ela mesmo de verdade. Agora só um pedacinho. Você consegue cantar essa canção? Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Cante. Tu és digno de tudo. Cante. Tu és digno de tudo. Cante para ele. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Aleluia. Dia e noite suba-te nossa adoração. 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 Aleluia.
e ander e cantar a lamanai. Subianai. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Aleluia. digno de louvor. Tu és santo, santo. Cante, cante com os anjos. É o Senhor Deus Cante com os anjos. poderoso, digno de louvor, Cante. Cante com os anjos. digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Aleluia. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Não bata a palma, não. Fique nessa comunhão com o Espírito Santo. Feche os seus olhos. E eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para fazer. E a primeira coisa que eu vou fazer, chamar você que deixou de ser dizimista, que deixou de ser ofertante, você que colocou obstáculo em dizimar, você que não confiou que Deus abriria portas e que te abençoaria. E por causa disso, a primeira coisa que você retirou do altar foi seu dízimo. Eu quero que você se reconcilie, você venha a se reconciliar com o Senhor dentro dessa área. Tem bênçãos que Deus quer liberar que está travado no mundo espiritual. Tem muita coisa que travou. E você está vivendo por necessidades, e você está fazendo as coisas por necessidade. E surge uma coisa aqui, você perde dinheiro aqui, você perde dinheiro ali. E nada tem andado na sua vida corretamente. Aí você lembra de um tempo que você veio para o altar, fez uma promessa. E você disse que seria dizimista. Mas de repente, tudo mudou na sua vida. E você cortou o altar. A Bíblia diz que quando os homens cortaram o altar ficou sem mantimento. E os irmãos que trabalhavam na época começaram a passar necessidades. Porque cortaram aquilo que é do altar. O dízimo não é seu. Você não pode administrar seu dízimo. O dízimo é do Senhor e é na casa do Senhor que se entrega. Onde você ouve a palavra do Senhor. Se você deixou de ser dizimista, você está em falha na sua conduta de responsabilidade, de compromisso com a casa de Deus. Primeira coisa, quero orar por você que fez isso e que você possa hoje dizer: Senhor, de fato eu não confiei. De fato eu confiei mais no dinheiro do que no Senhor. Tive obstáculos. Me arrependo e quero voltar a ser um mantenedor
da sua casa através do meu dízimo. Amém? Segundo convite é você que nunca deu seu dízimo, que nem sabe o que é dízimo, mas está ouvindo eu falar hoje. Então você pode pegar o envelope depois e dizer, a partir de hoje, eu vou trazer meu dízimo à casa do Senhor. Eu vou trazer meu dízimo à casa do tesouro. Eu vou colocar no altar. Você vai ver o que destrava na sua vida. Você vai ver as abundâncias de Deus. Você vai ver o vinho, a alegria do vinho acontecendo na sua casa e família. Quando você para de dar o dízimo, até brigas acontecem. Você não sabe por que está acontecendo. Então, hoje o convite é para você entregar seu dízimo e fazer um compromisso. Renovar o seu compromisso com o Senhor. Todos podem fazer isto. E se você já tem o seu dízimo em mãos, eu vou consagrar ao Senhor. E se você já deu o seu dízimo, lá para o banco diretamente, eu vou consagrar ao Senhor o seu dízimo. Agora, dízimo é uma responsabilidade, é um compromisso. Aí depois do dízimo, você vai dar uma oferta que o Senhor pôr no seu coração, mas não dê por necessidade, até porque essa igreja aqui não tem nenhuma necessidade, tudo está perfeito, não temos nenhuma necessidade, tudo está andando bem, tudo está pago, tudo está certinho. Então você não vai dar por necessidade, você vai dar por honra. Você vai honrar ao Senhor, dizer, Deus, põe no meu coração, e o que o Senhor colocar, eu vou pôr no envelope e vou levar para o altar. Aí você estará honrando o Senhor. Pai, no nome de Jesus, tudo que eu falei nesta manhã, eu preciso da sua aprovação, do teu selo. Eu preciso que o Senhor abençoe as pessoas que estão tomando decisão, as pessoas que estão renovando os seus votos. E preciso da sua bênção, como está escrito, sobre a vida de todos aqueles que têm contribuído com a sua casa, que têm ofertado. Senhor, eu preguei a primeira parte que o Senhor colocou no meu coração, dízimos. E agora, Senhor, as ofertas vão te honrar. Cada irmão que levantar com uma oferta vai honrar o Senhor. Cada culto que os irmãos levantarem para entregar seus dízimos, estarão com o seu compromisso, com a sua responsabilidade. Mas quando eles derem oferta, então será honra ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Saia do seu lugar, vem para o altar. Traga o seu dízimo, se você tiver com ele aí. Se você já deixou no banco, pega o envelope, o ticket do banco, põe no envelope, coloca aqui no altar. Abençoa, Senhor, abençoa. Abençoa cada irmão, cada pessoa que ao ouvir a tua palavra abriu o coração. Em nome de Jesus. Abra as janelas dos céus. Prospere este povo. Senhor, aquilo que estava travado, seja destravado pelo teu poder. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Agora sim, irmãos, queridos, dá um toque aí para o Sérgio, já pode vir. Podem entrar com a ceia do Senhor. Irmãos, podem vir, irmãos. Venham. Sérgio, libera o povo. Enquanto não libera, vamos cantar de novo essa partinha. Né? Vem, vamos. Vamos adorar a Deus, vamos. Então vamos. Ah, encostei aqui. Já. É marido bom. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos demoram um pouquinho, né? Cante. Quantos estão alegres com Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Dia e noite
Aleluia. Você recebe a ceia? Você recebe a ceia? Recebe o pão? Recebe o suco? E segura aí para a gente tomar junto. Recebe o pão e o suco. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Pai, Deus abençoe agora. Senhor, abençoe todos os irmãos nessa hora. Estão com o pão na mão. Os irmãos que estão pela internet, no canal do YouTube. Deus abençoe você na sua casa e o seu pão. Podemos comer. Vamos comê-lo em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o meu cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós consagramos a Ti esse cálice, Senhor, esse suco que está simbolizando o Teu sangue precioso que foi derramado naquela cruz, para nos libertar, para nos curar e para nos dar poder, Senhor. E é o que nós vamos receber nessa manhã, Senhor. Cura, unção e poder através da ceia do Senhor. Eu consagro a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode beber. Irmãos, essa semana minha netinha, ela foi passar o final das férias com a gente lá em Caraguá. E eu contei para ela a história do amado coração, que é desde a criação do homem, depois a queda, né, a morte e ressurreição de Jesus, que veio para resgatar o homem, né, e a salvação. E claro que de uma maneira, na linguagem infantil, né, por isso que o nome é O Amado Coração. E foi assim, incrível, porque eu contei para ela essa história acho que mais de 10 vezes.
Ela pedia toda hora para me contar a história. Eu fiquei tão feliz porque eu falei que eu estou contando algo importante. Não estou contando uma história de Cinderela ou de outras histórias qualquer, mas era sobre a palavra de Deus. E ela ficou toda empolgada e ela queria toda vez que eu contasse a história. E aí, no sábado a gente foi para a praia de manhã e ela já tinha ouvido umas 10 vezes essa história, ou até mais. Aí ela quis levar o livrinho. Aí ela brincou na praia, e na hora que ela foi comer, sentadinha comendo, aí ela pediu para me contar novamente a história do Amado Coração. Então ela já decorou e eu contei novamente. Então ela amou essa história. Então é importante a gente estar falando dessas verdades para as crianças, né? Para ficar bem gravado no coraçãozinho deles. Eu fiquei muito feliz por ela ficar tão empolgada, né? E a mãe dela ligou e ela falou da história, pegou o livrinho lá e foi falar para a mãe dela e contar a história para a mãe dela do Amado Coração. Amém? Glória a Jesus, né? Nós vamos trabalhando, os filhos e os netos, todos para servir o Senhor, né? Todos para servir o Senhor. Não tem coisa melhor. Irmãos, esses dias eu até fiz uma lista dos países que as pessoas não têm liberdade como nós temos. As pessoas vivem pressionados em prisões, não têm Bíblia. E o que me chamou a atenção foi um vídeo de 22 nigerianos que foram mortos. E alguns pastores foram fazer o funeral. E qual foi o crime deles? Qual foi o problema deles? Não negar a Cristo. Confessar Jesus como Senhor. E por causa disso, então eles foram mortos, né? E os pastores estavam fazendo o funeral. E depois que terminou o funeral, passou aqueles dias. Aqui no Brasil nós estávamos na Copa do Mundo e aqui estavam discutindo, né, sobre aquele jogador lá que era o bom lá, que acabou derrotando o Brasil, Haaland, né? E estavam brigando por causa disso. E a pessoa que passou o vídeo disse o seguinte: enquanto vocês brigam por essas besteiras aí, as pessoas morrem aqui por não confessar Jesus Cristo. Aliás, por confessar Jesus Cristo, seu único e suficiente Salvador. Sabe quando aconteceu com os 7 pastores que estavam lá? Depois do funeral mataram todos. Então, irmãos, nós estamos perto de uma perseguição. Aproveite a liberdade que você tem. Venha congregar e congregue com alegria, porque não sabemos até quando vamos ter liberdade, né? Hoje nós já vemos, só para informação, já vamos partir para encerrar, só para informação, hoje nós temos muitos pastores, amigos que estão no tribunal respondendo, porque um dos obreiros leu e foi separando nomes de anjos e enfim, né? E também foi enumerando os nomes dos demônios. Por causa disso foram processados. Em 2027, dependendo, há uma lei que está no Congresso, que se eu ler na Bíblia, Efésios, e dizer que a mulher deve ser submissa ao marido, e tiver alguém que não gostou, viu pela internet e não gostou, ou estava no culto e não gostou, eu posso sair daqui, irmãos, a polícia pode chegar, entrar aqui e me levar algemado, sem motivo nenhum, na frente de todos vocês, só porque eu disse uma coisa: a mulher seja submissa ao marido. Está escrito na Bíblia, mas por causa disso, isso quer dizer que a nossa liberdade está chegando ao fim. Então, irmãos, temos liberdade hoje?
aproveita. Vem para a casa de Deus com alegria, cante com alegria, seja fervoroso no espírito e deixa Deus cuidar de você. Amém? Glória a Jesus. Já cortou a internet? Já desligou lá? Não, ainda não? Os irmãos estão aí? Irmãos, Deus abençoe vocês que tomaram a ceia, que estiveram aí acompanhando e participando do culto. Até domingo que vem, se Deus quiser. Fique na paz. Glória a